continuo aguardando aqui somente o pessoal dar um oizinho aqui. Eu acho que tem alguém no YouTube, mas eu não vejo ninguém no Facebook. Facebook parece que tem alguém chegando, só para poder iniciar, só para ter certeza que tem alguém. Bem, Leison Miguel está aqui no YouTube. Alessandro Vilela, lá da Sétima Companhia Civil comigo, Vera Lúcia Santos, Maria José Marquezine, Regina Rangel, Luta Elizia já está aqui bem, já tem gente aqui, Altimar lá de Manaus também está aí, já tem gente já nos dois canais, é só para ter certeza, né, para eu começar tendo gente nos dois canais, já que isso aí fica gravado, vocês podem assistir depois. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020, finalmente começamos aí o ano novo. Lógico, né, que boa parte aí dos brasileiros, ou para a maior parte do país, o país só deve começar depois da Semana Santa, então isso é uma coisa normal, enfim, essa é coisa de brasileiro. Mas como eu falei para todos vocês ainda no ano passado, a esquerda não vai dormir, os criminosos não vão dormir, principalmente porque tem um governo inimigo aí na área. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook Durval Ferreira e aqui no YouTube em Durval Ferreira e todos os outros canais aí que compartilham os meus vídeos. Eu agradeço muito a todos vocês também que compartilham meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. É muito importante que vocês compartilhem, que vocês conversem com as outras pessoas, deem curtida aí para esse canal crescer ainda mais. Então, como eu estava falando, iniciamos aí 2020 sob grande pressão, mas entendam tá, o seguinte, antes nós tínhamos os três poderes e mais a mídia contra o povo, a mídia fazendo a sua ilusão, fazendo a sua parte, recebendo fortunas do governo, e os três poderes roubando e compartilhando entre si. Vocês devem lembrar que nunca uma CPI deu em nada e hoje continua não dando em nada, o que comprova o que eu falei o ano passado, que não houve renovação política alguma, inclusive no PSL, boa parte ali eram de vagabundos profissionais. E eu continuo falando isso para vocês, né? Os piores inimigos nossos, eles se fazem de melhores amigos. Ou vocês já viram algum bandido na rua escrito na testa bandido? Não tem, não tem. Eles são artistas, eles são pessoas que continuam no nosso meio. Da mesma forma que eu vejo pessoas com peninha, o repórter fulano foi demitido da Rede Globo, foi demitido lá da Bandeirante, foi demitido de não sei aonde, e as pessoas continuam com peninha, continuam com não sei o que, e foram contratados pela CNN. O que vocês não percebem é que o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes e nós só temos 30 âncoras, 40 âncoras, sei lá, e são sempre os mesmos. Vocês não acham isso estranho? Vocês não acham que tem outras pessoas com capacidade para aparecer ali do que sempre essas mesmas pessoas que são demitidas, que não sei o que, e vão para a CNN, que é de esquerda também, como se a CNN fosse uma alternativa? Não é. Não é. As mídias continuam sendo cerceadas. Não sei se vocês perceberam. Quem me acompanha no Facebook também deve ter percebido que eu estou tentando postar diversas coisas. O Facebook simplesmente bloqueia. Eu postei diversas vezes e foi apagado diversas vezes. Aquele vídeo que aconteceu lá nos Estados Unidos do cara entrar armado, né, no Texas, putz, que é o estado mais armado, né, dos Estados Unidos. O cara entrou armado lá, deu 2 tiros, o terceiro ele já levou na testa, porque os fiéis estavam armados e sentaram o dedo no cara. E ninguém quer que isso seja divulgado, ninguém quer que isso seja massificado, ou seja, que armas são a solução.
Tá? As pessoas falam, ah, o capitalismo tem seus defeitos, mas ninguém inventou nada melhor do que o capitalismo. A arma tem seus defeitos, tem, mas ninguém inventou nada melhor do que uma arma. Você pode, assim, você pode conversar com outra pessoa, ser oprimida por essa outra pessoa, mas a partir da hora que você está armado, essa outra pessoa tem que lhe convencer. Porque não interessa se ela é maior, muito mais forte, a partir da hora que você tem uma arma, você está de igual para igual. Né? É, é assim que funciona. Né? Ou seja, o poder de persuasão, e eu estou falando isso para vocês, eu sou o único youtuber que fala isso para vocês, enquanto os outros youtubers falam, ah, as Forças Armadas estão sucateadas, eu sou o único que estou falando para vocês há 3 ou 4 anos, quem me acompanha sabe disso, eu estou dizendo para vocês, eu nunca vi as Forças Armadas brasileiras se armando tanto, eu nunca vi, nunca vi. Eu viajei o Brasil todo, e o que eu vi eram armas estratégicas e mais armas estratégicas chegando, e isso é muito bom. Ou seja, as Forças Armadas estavam se preparando já. Hoje nós já beiramos ser uma das 10 maiores Forças Armadas mais bem equipadas do mundo. Nós já somos a segunda Forças Armadas das Américas, para quem não sabe. As Forças Armadas brasileiras só perde para o exército americano, nem o exército canadense, do Chile ou do México chega perto das nossas Forças Armadas. Isso é o poder dissuasório. Tá? E esse poder dissuasório veio do próprio comando das Forças Armadas, através de políticas internas. Apesar de diversos cortes e mais cortes, as Forças Armadas brasileiras ia cortando o que não era necessário, ou diminuindo o expediente de cabos e soldados, mas fazia com que o expediente do efetivo profissional, né, de oficiais e sargentos fosse cada vez mais treinado, especializado, a ponto de hoje nós sermos considerados os melhores do mundo em combate urbano. Tá? Em combate urbano nós somos os melhores do mundo, que tanto é a China e os Estados Unidos estão pedindo aulas para o Brasil para se especializar em combate urbano. Quem me acompanhou viu que há 2 anos atrás eu falei que a operação que tinha terminado no Rio de Janeiro, inclusive um dos comandantes era um cara da minha turma, eu comentei com todos vocês, vocês não devem estar percebendo, vocês não devem saber, que não é do métier de vocês, mas é a maior operação de combate urbano do mundo com dano colateral zero. Com dano colateral zero. E isso impressionou o mundo. Né? Isso impressionou o mundo. Tem muitas pessoas que falam, mas por que vai ensinar combate urbano para a China? Para que vai ensinar combate urbano, guerra na selva para a Venezuela e China, se são possíveis inimigos? É assim no mundo todo. A especialização nossa, ela é em combate. Eu, quando terminei a academia militar, fui para a Alemanha, Estados Unidos, fazendo as especializações, e amigos meus foram fazer em outros países. Isso é uma coisa normal, é uma forma de você mostrar o seu poder dissuasório. Quando eu estava nos Estados Unidos, acompanhei um amigo meu que estava fazendo um curso de combate, não era um curso técnico, era um curso de combate, e tinha sentado junto com eles oficiais de países árabes que estavam sendo atacados pelos Estados Unidos. Para quem não lembra também, na Segunda Guerra Mundial, os almirantes e generais japoneses, eles tinham servido os Estados Unidos, tinham feito especialização nos Estados Unidos, e eles assessoraram o Estado-Maior dizendo, atacar os Estados Unidos é atacar um gigante adormecido, eles vão se virar contra nós. E isso faz parte, é o nosso métier. Normalmente, quando a gente entra em guerra com outro país, nós conhecemos os outros oficiais. Os oficiais e sargentos, todo mundo se conhece, porque fizeram cursos pelo mundo e se encontraram alguma vez na vida do mundo. Isso é uma coisa normal, é do nosso métier, é da nossa área, né? Então isso é uma coisa normal. E eu vi youtubers aí dizendo que isso é imbecilidade, exército brasileiro de covarde, guerra na selva, ensinando. Pô, se você não conhece o assunto, não fala merda. E muito mais do que isso, eu digo a vocês, essas pessoas não são a favor do Brasil. Essas pessoas não são a favor. E vocês só vão aprender da pior forma. Diversos youtubers falando, generais de calcinha,
e general Vilas Boas não vale nada, não sei o quê, e eu vou só anotando os nomezinhos, assim, quem lembra aí, deve lembrar que me acompanha há alguns anos, eu passei 2 anos sendo atacado por pessoas de direita, né, grupos, né, de diversas matizes, né, direita, de conservadores e de intervencionistas, não sei o que, coisa e tal, com aquele papo furado, né, dizendo que eu não era militar, que eu usava o nome de um cadete falecido e tudo mais, que eles conversaram com os generais e ficavam sabendo porra nenhuma. É, a maioria deles é tudo falso, eu estou afirmando para vocês o tempo todo. Essas pessoas de grande visibilidade, ou na grande mídia de massa, ou nas mídias alternativas, está tudo controlado. Você não consegue colocar uma informação hoje no Facebook, eu não consigo colocar. Eu ponho 10, 20 postagens, só passa 2, 3 e normalmente é piada. Aí eu tenho que jogar no meio da piada alguma informação, porque senão não passa. E eu não tenho tempo. Essas outras pessoas que passam o dia todo nas mídias sociais com vocês e tudo mais, é impossível que vocês não desconfiem que elas ganhem muito dinheiro para ter esse tempo todo de ficar disponível, aparecendo em vídeos, e vocês não desconfiem que tem alguma coisa estranha nisso. Entendeu? Tem muitas coisas estranhas. Essa questão também do ataque americano que matou um general iraniano, já matou um outro importante general também na Síria, iraniano também, eu acho que foi no início do ano passado, ou no ano retrasado, não sei. Assim, quando tiver informações além do que tem nas redes, eu passo para vocês, porque eu tenho amigos meus servindo lá, que estão lá na área. Quando eles passarem algumas informações, eu filtro aqui o que eu posso passar, eu falo com vocês de uma outra forma, enfim, muito mais precisa. Nós estamos vivendo aí ataques de diversas formas, como eu falei para vocês devem lembrar que antes era a mídia e os três poderes contra o povo, a mídia enganando os três poderes. Hoje nós temos uma grande vantagem, nós temos o poder executivo a nosso favor. E antes nós não tínhamos nada. E mesmo com o poder executivo a nosso favor, tem pessoas reclamando. Lógico que tem problemas, mas muitas vezes são vocês que não conhecem a estratégia e a tática, né, do negócio. Né, por exemplo, vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. A saidinha, o presidente Bolsonaro é totalmente contra a saidinha de presos. Todos vocês sabem disso, né? Todos vocês sabem disso. Eu fui o único a falar isso aqui para vocês. Eu não sei se outras pessoas copiaram, mas eu fiz um post, né, e falei isso para vocês. O presidente Bolsonaro é contra a saidinha. E ele iria cancelar a saidinha dos presidiários. De Ano Novo, de Natal, que tanto é essa última saidinha agora, centenas não votaram só no Rio de Janeiro. Ele é contra. Sabendo disso que ele é contra, que ele iria cancelar, a Globo já tinha um especial dos direitos humanos, falando, presidente é contra, não sei o que, coisa e tal, e os presidiários, não sei o que. O PCC já tinha uma revolta armada preparada em todos os presídios do Brasil, ou seja, seria algo que a mídia iria explorar, a esquerda iria explorar, todo mundo iria explorar contra o presidente. Aí o que ele fez? Tá, eu vou dar uma saidinha. Mas nessa saidinha também vão sair os policiais que foram presos. E outras pessoas voltadas à área de segurança e segurança pública, que antes não saíam. Isso nem eu sabia, tá? Nem eu sabia que a saidinha só favorecia aos bandidos, grandes bandidos da esquerda, bandidos políticos, mas não favoreceu os policiais. Eu não sabia desse negócio, né? Não favoreceu os policiais que foram presos. Ele disse, não, agora eu vou ser mais democrático ainda, vai sair, mas vai sair todo mundo. Então a Globo ficou sem pé, sem cabeça. A esquerda não estava preparada para isso, ninguém estava preparado para isso, então foi um golpe de mestre. Já que, e outra, o STF e o Congresso Nacional iriam derrubar,
de forma inconstitucional, mas isso não importa, de forma inconstitucional iria derrubar o veto da saidinha por causa dos direitos humanos. Então estava tudo sendo feito, ou seja, depois de acontecer uma grande manifestação em todos os presídios, o pessoal se matar e coisa e tal, o Congresso e o STF iriam botar na conta do presidente. Então é tudo armado, nós não temos amigos nessa história, ninguém é inocente nessa história. As pessoas com grande visibilidade que se dizem a favor do presidente não são a favor do presidente. E vocês só ficam dando uma de Cinderela acordada quando a máscara cai. Ah, mas o ator pornô era um dos maiores amigos do Bolsonaro. A Choice Maionese. Tem outras que ainda vão cair. Sampelê. Eu não lembro o nome daquela toda. O Doriana. E por aí vai. Xanaína, que chorou quando a Dilma caiu, não sei o quê. Pô, imagina só, você contrata um advogado para defender alguém que matou, por exemplo, um parente seu, e o advogado chora porque o assassino foi... meu irmão, vocês são muito inocentes, pô. Vocês são muito inocentes, ou então... Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, o negócio é uma goiaba sem tamanho. Enfim, tem muitas outras coisas aí que depois eu vou passar para vocês. Né? A questão do Papa, bicho, o Papa, todo mundo viu que esse Papa... Pô, agora fizeram um filme, né? Um filme do Papa junto com o Bento XVI, tentando convencer... a população mundial, que o Papa tentou fazer com que o Bento XVI não renunciasse, que o Papa, que o atual Papa é uma pessoa humana, aí fala sobre ele na Argentina, e ele coloca os militares argentinos como demônios, mas o filme não fala dos montoneiros, né? Os montoneiros era um grupo terrorista que fizeram diversos sequestros, por exemplo. Tem uma outra questão do ataque à La Tablada, pesquisem aí que vocês vão ver. Os quartéis argentinos eram invadidos constantemente por terroristas, homens e mulheres. Era um país que vivia em guerra, e mostra o atual Papa não deixando queimar livros educativos nesse filme. Aí quando você olha os livros de quem era, Gramsci, Karl Marx, Paulo Freire, ou seja, é uma goiaba sem tamanho. A gente vive numa guerra intelectual, uma guerra de informações sem tamanho. É algo fora do normal que está acontecendo. E por aí vai, né? Aí nós temos aí também agora Olavo de Carvalho pedindo proteção do governo. Olavo de Carvalho não é uma instituição. A única pessoa que é uma instituição é o presidente da República. O presidente da República é a instituição presidente da República, né? E Olavo de Carvalho está pedindo proteção do governo. Gente, o general Heleno já foi claro, né? E eu já falei isso tudo aqui para vocês. Tudo que vocês, os olavistas, tá, no caso somente, tudo que vocês aprenderam com o Olavo de Carvalho, a gente aprendeu com outros professores. Tá? O grupo que está lá no poder, que está acompanhando o presidente da República, que está assessorando, que está fazendo com que tudo isso dê certo, são os jogadores de xadrez. Todos nós nunca ouvimos falar de professor Olavo de Carvalho. Nunca ouvimos falar de professor Olavo de Carvalho. Professor Olavo de Carvalho que fala, os militares são positivistas, os militares não sei o que. Gente, nesse governo, tá, no grupo lá, 250 militares, que eu conheço a maioria, liguei para grande parte de vocês, já ouviu falar, ninguém nunca ouviu falar, professor. Nesse grupo que está vencendo, não tem ninguém ligado a ele. Não tem ninguém ligado a ele. Ninguém. Ninguém assou lá, vi só. Ninguém. Que eu conheça. E outro professor Olavo Carvalho falou, que falou para os militares que não podia fazer isso. Eu perguntei uma porrada de gente, quem assistiu a aula dele, eu só encontrei um oficial general da Força Aérea que assistiu uma... Disse, Durval, foi uma aula normal.
No dia que o professor Olavo vai mostrar esse vídeo, dizendo, avisei para os militares, porque da mesma forma eu tenho um vídeo aí que fala, sobre o impeachment da Dilma e o direta já. Nesse vídeo eu mostro que é mentira o que toda a esquerda fala, não, que nós apontamos o dedo na cara do general. Não tem esse vídeo de nenhuma esquerda apontando o dedo na cara do general, porque se fizesse isso, ia se dar mal. Não existe esse vídeo. Mas 10 anos antes de 1984, o comando do Exército já tinha emitido uma nota dizendo que em 1985 haveria direta já. Em 1980, 81, não, em 1979 tem um vídeo, nesse vídeo meu tem um vídeo do presidente Figueiredo falando em 1985 haverá direta já. Então não houve nenhuma luta por direta já. Não houve nenhuma luta. Nesse vídeo, que é de 1979, o presidente Figueiredo falando, no término do meu governo haverá direta já. Então foi tudo uma armação, uma ilusão muito grande, né, para ter que dizer que não houve uma luta. Inclusive um vizinho meu, desembargador, juiz, uma coisa dessa, ele falou, Durval, eu estive lá, mas eu não sabia desse vídeo do presidente Figueiredo afirmando que teria. Pois é, teria. Disse, caramba, até eu fui, assim, no caso, enganado, até ver seu vídeo, né? Então, assim, se tem defeitos nos militares, foram os militares que construíram o país. Todas as usinas nucleares, hidrelétricas de grande porte foram construídas do governo militar. As estradas, os colégios militares, se vocês olharem, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, os colégios militares, as academias, escolas de oficiais e sargentos são as melhores do mundo. São as melhores do mundo. Hoje são as melhores do mundo. Então, onde é que está o defeito aí dos militares? Por que vocês que ouvem essas pessoas não atacam a esquerda? Vão atacar a esquerda. Tem que criticar. Não critica o governo, critica a esquerda. Gastem a energia de vocês, ou então vocês estão sendo guiados por essas pessoas. Essa questão do controle da informação é algo muito forte aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, eu tento postar coisas assim no Facebook, eu não tenho como controlar diversas mídias. Faz Twitter, Instagram, não tenho tempo para isso, humanamente não tenho tempo. Toda vez que eu recebo doação, eu me dedico só a isso aqui, a falar com vocês, a conversar com vocês, porque eu tenho que dedicar um tempo para ter que justificar aquilo que eu estou recebendo, e viajar e pegar informações e tudo mais. Mas o controle da informação é algo extremamente importante. É extremamente importante. Se vocês olharem, como eu falei para vocês, YouTube eu lanço 10, 15 postagens ao dia, só passa 2, 3. Né? Só passa 2, 3. Eu fico tentando o tempo todo, mas só passa 2, 3. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já falei assim para todos vocês, eu falei o ano passado, quando mudar o governo vai reduzir o número de homicídios, estupros, assaltos de uma forma muito grande, porque o medo é um instinto básico do ser humano, onde você controla as massas assim. Então só mudando o governo baixou praticamente 25% da violência, porque a violência dá dinheiro, a desordem favorece aos desordeiros, tanto a desordem das mídias sociais, que se vocês olharem, existe uma neutralidade, existe uma unicidade de argumentos nesses youtubers de direita e conservadores. Isso é muito estranho. Se todo mundo fala a mesma coisa, veja o vídeo meu, A Espiral do Silêncio. Veja o vídeo meu, A Espiral do Silêncio. Tá? Essa unicidade de argumentos é algo muito estranho. É algo muito estranho. Tá? Então vamos lá. Diminuiu 25% a questão dos números assim de violência, que é uma forma de controle de massas, né? Aqui no Rio de Janeiro aconteceu uma vez, há alguns anos atrás, que algumas pessoas devem lembrar disso.
Estupro que aconteceu numa van, tá? Numa van que circula aqui no Rio, tem diversas vans que circulam aqui no Rio. Um casal de estrangeiros, acho que eram de americanos ou suíços, pegaram essa van e a esposa do cara foi estuprada durante horas. E isso não iria aparecer, porque o número de estupros aqui no Brasil é absurdamente alto. Absurdamente alto. Então aconteceu esse estupro durante horas e horas. E isso só foi para a TV porque parece que esse casal era amigo de alguém da Globo, algum político, que deixou aparecer na televisão. Quando apareceu esse negócio na televisão, aí que foi aparecer um outro estupro semelhante que tinha acontecido 2 semanas antes de um casal de franceses em Niterói. E aí que foram aparecer outros, porque isso tudo é escondido. Na Guerra dos Balcãs, né, eram 5.000 estupros por ano, porque o estupro era uma arma de guerra, tá? Era uma arma de guerra também. Aqui no Brasil são mais de quase 50.000 estupros por ano. Se eles fossem praticar isso lá, isso na época que eles estavam em guerra, se eles fossem praticar isso lá, não teria guerra, teria somente estupros. Mas aqui os números são absurdos, absurdamente altos, porque a violência faz parte de uma forma de controle de massas. Nunca se gastou tanto com o pobre no Brasil para o pobre ficar cada vez mais pobre. Então as ONGs controlam e cercam as comunidades não para proteger aquela população, mas é para eles não saírem de lá. Tá? É para eles não saírem de lá. Tá? Eu deixo claro aqui, tá, que eu não estou atacando o professor Olavo, não estou atacando ideias dele. Se ele ensina alguma coisa boa para vocês, vocês peguem as coisas boas. Se eu ensino algumas coisas boas a vocês, vocês peguem as coisas boas. Eu não estou desmerecendo o trabalho dele, até porque eu não conheço, assim como o general Heleno falou da mesma forma. Desconhece o trabalho dele, eu desconheço o trabalho dele. Então não posso criticar o trabalho dele, mas eu posso criticar as coisas ruins que ele fala, que eu vi ele pegando, chamando de general de calcinha, chamando de general Vilas Boas de covarde, traidor da nação. Que porra é essa? Que porra de chamar de covarde? Nós nos expomos, nós passamos em concurso público. É uma coisa muito comum, tá? Uma coisa muito comum de ilusionistas, né? Ele coloca os defeitos em todo mundo, mas não olha para si próprio. Se vocês olharem, Karl Marx nunca trabalhou na vida, nunca passou em concurso público, nunca foi professor universitário para ter que levar o embate com o aluno cara a cara, porque aqui nas mídias sociais eu estou interagindo com vocês, entre aspas, porque eu tenho grupos aí de pessoas que conversam comigo, trazem para mim questões e eu assim, no caso, devolvo. Mas aqui, esse embate aqui, ele é muito mais tranquilo. Então se cria ilusões de grandes debatedores de mídias sociais, que é tudo controlado, na verdade. De certa forma, eu falo com vocês controladamente, eu falo com diversas pessoas que falam comigo e eu ponho aqui os assuntos para fazer com vocês as lives. Então, se vocês olharem, Karl Marx nunca passou no concurso público, nunca foi professor universitário, nunca debateu, teve o debate da sala de aula, e por isso todas as ideias dele são utópicas, né? É muito bonito de vocês lerem coisa e tal, mas na prática não funciona. É bem diferente até do movimento comunista e do socialista, que foi mudando de nome, e progressista, que na verdade eles não querem atingir aqueles objetivos, é sempre o constante da luta, né? Atingir o objetivo, foda-se, mas tem que estar constantemente lutando, enfim, não tem como atingir o objetivo e parar, né? Assim, mas enfim, o que eu passo para vocês são experiências de quem já viveu alguma coisa. Eu passei em concurso público, fiquei 4 anos numa academia militar, viajei o Brasil e o mundo, ocupei comunidades, entrei em entraves com diversos grupos, universidades, passei em 2, está na Federal do Amazonas, Engenharia, na Federal do Rio, Direito, já fui diretor de diversas empresas, ou seja, eu conheço bem o debate, o embate de classes, enfrentei greves como diretor de empresa, enfim, eu tenho uma certa vivência prática, teórica e acadêmica para estar sentado aqui falando com vocês, né?
Então, enfim, as pessoas têm que procurar conhecimento, creio eu, salvo o melhor juízo, de pessoas que têm uma certa experiência, alguma coisa assim que possa passar para vocês, né? Experiência prática. O general Heleno, eu fui comandado dele 2 vezes, e ele tem uma boa experiência, inclusive de combate, outras coisas. Enfim, vamos lá. Nós temos uma questão muito grave aqui no Brasil, que eu sempre falo para vocês, que é a questão das urnas, né? As urnas eletrônicas, isso é uma piada sem tamanho, ela não é auditável. Esses grupos de rua e esses grupos de mídias sociais que lutaram pelo impeachment da Dilma, que eu falei desde o início que isso é uma balela, todos eles foram eleitos. Eu falei, quem me acompanha tem vídeos aí de 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás falando, o objetivo deles é serem eleitos. Eles fizeram também a auditoria das urnas, é impossível auditar, e eles lutaram, continuam sendo eleitos. E essas pessoas, pelo que eu estou vendo, elas continuam lutando só para serem eleitas. É uma nova esquerda, uma nova arma, e nós não vamos saber quando nós estamos realmente elegendo pessoas enquanto existirem as urnas eletrônicas. Enquanto não puder imprimir, lembre-se, o STF e o Legislativo estão contra isso. Eles falam que estão a favor, mas se vocês olharem até hoje, esses que estão a favor, sou bolsonarista, camisa do Bolsonaro, não sei o que, não fizeram porra nenhuma. Não fizeram nada. Fizeram nada. Então as urnas eletrônicas foram criadas em 1996 por Fernando Henrique o Charmoso, quando ele estava vendo que as pessoas na cédula estavam dando seu voto de protesto. Era o macaco Tião, era diversos outros bichos pelo mundo todo, pelo Brasil todo, mas menos os políticos. Ele falou, pô, o pessoal vai querer os militares de volta daqui a pouco. É assim, daqui a pouco. E as urnas eletrônicas, por não serem auditáveis, existe, tá, essa teoria, tá, que eu vou falar, que isso aí só depois quando vazar que a gente confirma. Mas uma teoria, né, que, ou seja, eles colocam pessoas absurdamente ruins, lixos como eleitas, para as mídias explorar essas pessoas e falar, ó, isso representa o traço do brasileiro. Ou seja, palhaço, ator pornô, vagabundo, bandido e coisa e tal. As pessoas elegem isso, a mídia explora como isso sendo uma alma do brasileiro, mas tira de foco os bandidos, eternos líderes de partidos, vagabundos que continuam sendo eleitos. Alguém acredita que aquele cara lá das Alagoas, alguém vota nesses caras? Renan Calheiros e outras coisas assim. Tem algo estranho no ar, né? Então, o Bolsonaro quer retirar isso, mas nós temos que ver que o STF não, o Superior Tribunal Eleitoral também não. Eu falei para vocês do golpe de 2015, que o PT lançou no mundo todo. E eles lançam isso com razão, porque o STF e o Congresso Nacional impeachmaram a Dilma de forma ilegal. Ilegal no sentido que ela foi impeachmentada por uma pedalada fiscal de um ano financeiro que não se encerrou. Então, se vocês olharem cartesianamente, ela cometeu as pedaladas fiscais nos anos anteriores, mas ela foi julgada por um ano que não tinha encerrado o ano financeiro. Então é ilegal o que fizeram. Então eles fizeram isso de forma correta. Correta para eles, né? Lógico que é totalmente imoral para todos nós. A mesma coisa, se vocês olharem, o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está fazendo a parte dele, o poder executivo ele está trabalhando, né? Mas existe uma ingerência inconstitucional do STF e do Congresso Nacional em cima do Poder Executivo. Exemplo disso são esses impostos aí, DPVAT, o seguro e coisa e tal. Isso é ingerência do Poder Executivo e o STF cancelou, e isso é inconstitucional. Aí o Congresso Nacional vetou baixar os impostos e tudo mais, isso é inconstitucional, uma ingerência de poder sobre o outro, mas o Poder Executivo continua fazendo a sua parte, ou seja, não está cometendo ingerências nos outros poderes. Isso significa que,
Quando acontecer uma merda grande, ele vai ter como provar, disse, ó, fizeram ingerência no poder executivo. Eu nunca fiz ingerência. Pelo contrário, eu falo, não, o STF é muito bom, o Congresso Nacional é muito bom, está fazendo a sua parte. Não, não está. Ele está fazendo a parte dele. Tá? Agora, o que vocês não entenderam é que o povo continua não sendo player. Só está jogando as mídias, o STF, o Congresso Nacional e o Poder Executivo. O povo é quem manda nisso tudo e vocês não perceberam isso. O povo é o maior player, o povo é o maior poder de todos. E eu vejo pessoas falando, por que que o presidente não chega na TV e fala, vamos para frente dos quartéis e tomar, porque isso é golpe. Isso é golpe. Por que que as Forças Armadas não vão lá tomar o poder, não sei o quê? Porque isso é golpe. Por que que um general 4 estrelas não vai lá falar o poder de arrasto, tá, de um general 4 estrelas é muito grande. Se ele falar na TV, vai todo mundo considerar, é golpe. Mas por que que vocês não fazem o que foi feito na Tailândia, onde o povo foi para frente dos quartéis e o povo tomou o poder utilizando como ferramenta as Forças Armadas? Porque as Forças Armadas não têm esse poder de mando. As Forças Armadas não têm opinião própria. As Forças Armadas não é opinião pública. Mas todo canto, as mídias sociais, o povo tá... Não, vocês estão fazendo o que os grupos de rua querem. Vocês vão para Copacabana, vocês vão à Avenida Paulista, festejar com uma única pauta. Fora Gilmar Mendes. Se vocês vão atrás de fora Gilmar Mendes, significa que a instituição judiciária está funcionando. Porque vocês estão indo contra um só e vocês não percebem que isso é uma manipulação. Agora, a partir da hora que o povo for todo para as ruas e falar fora Poder Judiciário, fora STF, aí não. O poder constituinte ele é único do povo. Os poderes constituídos são uma concessão do povo. Então o povo pode retirar os poderes. Isso não tem nada demais, não. Isso não vai causar nenhum transtorno para o país, não. Na Tailândia causou transtorno nenhum. O povo foi para frente com a... Na Bolívia, bicho. Na Bolívia, o povo retirou o presidente. Não teve transtorno nenhum. Aí, quando o povo diz, nós queremos a instituição... Congresso Nacional, instituição STF, quando o povo para nesse sentido, aí a ferramenta as Forças Armadas. E isso não é golpe. Isso é o poder supremo do povo exercer a sua democracia, seu poder supremo. É assim que funciona. Eu deixo sempre uma conta aí de doação, um link também de doação para que eles puderem ajudar a participar. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado e vamos continuar aí, sempre que possível, conversando aí com todos vocês e passando mais outros assuntos aí, à medida que vocês foram perguntando e tudo mais, eu vou aqui preenchendo, vou fazendo aqui, qualquer assunto eu falo aí com vocês, desde que seja da minha alçada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.